Tenho apenas uma tatuagem na mão, fiz com 17 anos, agora estou com 18, tô ficando mais velhinha. Só não faço mais no braço, perna, etc, porque sou magro e odeio o meu corpo. Então vou fazer no rosto mesmo. Puxa, tem tanta coisa errada aqui. Oiê, eu sou a Carol, sou tatuadora e eu voltei aqui no Mescla para responder algumas perguntas que vocês deixaram no meu outro vídeo. Achei ela fofa. Cara, como é a cicatrização no cu? Muito obrigada. E a cicatrização no ânus é complicada, porque é bem complicada, porque a gente tem todos os dejetos, né? Tudo ali que tá rolando. Pra rolar uma infecção é muito fácil, né? Tipo, uma infecção nível de você tem que ir pro hospital, ter todo um time de enfermeiros trabalhando pra consertar o que tá acontecendo, é tipo assim, bem plausível. Por isso que é uma tatu que eu não faço em clientes, e também não seria algo que eu aconselho. Tem que ser uma pessoa muito assim determinada a fazer essa tatu, porque senão os riscos do pós não valem tanto a pena quanto ter a tatu em si. Quantas tatuagens preciso ter para ser uma gostosa tatuada? Quantas tatuagens preciso ter para ser uma gostosa tatuada? Só uma. Só uma. Tem um corpo e tem uma tatu, você já é uma gostosa tatuada. Observação. Tatuador tem que fazer o que o cliente quiser e fim de papo. O corpo é do cliente, o dinheiro é do cliente, o tatuador é um prestador de serviços. É igual você levar seu carro no lava rápido e se negarem a lavar porque você tem um têmpera. Calma aí. O tatuador é um prestador de serviço, justo. O corpo é do cliente, o dinheiro é do cliente, justo também. Mas assim, fazer o que o cliente quer e fim de papo, eu acho que existem coisas que é necessário que a gente recuse. Por exemplo, tatuagem relacionada a algum tipo de preconceito, aquelas clássicas, tipo assim, suástica, ou a cara do Hitler, ou sei lá, né? Qualquer coisa que remeta a algum tipo de preconceito que seja de alguma forma um atentado contra a liberdade de outras pessoas, não tá ok de fazer. É muito comum, eu já vi muitas vezes essa ideia de que tipo, o cliente tem sempre razão. Ah, se o cliente tem sempre razão, então eu vou fazer o que ele quiser, porque afinal ele tem sempre razão. Mas eu discordo, eu não acho que o cliente tem sempre razão. Eu acho que também faz parte do seu papel de profissional de delimitar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque às vezes o seu bom senso acaba sendo maior do que o bom senso daquela pessoa. Será que o tatuador tem uma espécie de código de ética entre tatuadores? Tipo médico? Quem me dera! Quem me dera! Olha, essa questão de ética entre tatuadores é um negócio que assim, me deixa até nervoso. Assim. Porque dentro do ciclo de tatuagem, dentro do mercado, rola muita coisa ruim que rola em qualquer profissão. Então a gente tem assédio, tem lugar que não é da hora de trampar, né? Tudo aquilo. E quem me dera a gente tivesse um código de ética que falasse, olha, não é porque você é tatuador, não é porque principalmente porque você tem acesso ao corpo dessa pessoa, que tá liberado qualquer coisa, sabe? E essa é uma discussão que é importante a gente ter, que é tipo, qual que é o limite entre o que você pode fazer e qual que é o limite entre respeitar o cliente, sabe? Não é porque, por exemplo, eu sou um cara que tem acesso ao corpo de uma mina e tá tudo bem passar a mão nela ou tá tudo bem fazer ela se despir quando não precisa, sabe? Então, quem me dera tivesse um código de ética. Quanto você cobra pra desenhar o Messi careca em alguém desacordado? O Messi careca não é o problema. O em alguém desacordado que é. Eu não cobraria porque eu não faria uma tatu em alguém desacordado. O Messi careca, tudo bem. Oi, boa tarde. Oi. Eu sou tentante, estou tentando engravidar há 5 meses. Posso fazer a tatu? Ou durante a gestação pode? Então, você estar tentando engravidar ou já estar grávida, tá na gestação, não é aconselhável fazer a tatu. Porque se der o azar de você ir num estúdio e pegar alguma coisa, tipo uma hepatite, é perigoso pra você, é perigoso pro bebê. E a gente, de forma geral, assim, um certo consenso no mercado de tatu de não tatuar quem tá grávido. Então, eu aconselharia não fazer. Seria massa uma tatu que nem os jornais de Harry Potter, tudo se mexendo. Seria massa mesmo. Eu tava vendo esses tempos no Instagram de uma galera que fazia uns efeitos de
de After Effects, não sei, algum tipo de efeito assim que as tatuagens se mexiam e tal, eu achei muito legal. E é muito doido de imaginar como que será que no futuro vai ser as tatuas, sabe? De tipo, será que um dia a gente inventa algum tipo de tecnologia que permite que essas tatuagens se mexam, né? Que ela tenha, não sei, algum material assim que ela vá se mexendo? Acho bem legal pensar essas possibilidades. Tenho apenas uma tatuagem na mão, fiz com 17 anos, agora estou com 18, tô ficando mais velhinha. Só não faço mais no braço, perna, etc, porque sou magro e odeio o meu corpo. Então vou fazer no rosto mesmo. Puxa, tem tanta coisa errada aqui. Fazer com 17 anos você não poderia ter feito, para começar. A tatuagem ela só é legal, pelo menos no estado de São Paulo, a partir dos 18. Você ser magro não é uma questão para tatu. Talvez te incomode, assim, mas não existe uma lei, digamos assim, de que eu sou magro, então eu não posso ter tatu. Tipo, sou magrelinho, então não posso. Isso não existe. Acho que cada um. E fazer uma tatu no rosto, eu tenho, então eu acho da hora e, tipo, bacana, mas eu entendo que ainda tem certas profissões que hoje em dia não permitem esse tipo de exposição. Então, principalmente pra garotada mais nova, é legal ter um pouco de, tipo, a gente tá sempre muito afobado pra fazer as coisas, mas é legal de parar um pouco e pensar, putz, será que isso vai me prejudicar lá na frente na hora de eu procurar um trampo? Aí fica ao seu critério. Mas não deixa de fazer tatu porque você é magro, não. Faz sim. Eu tenho uma tatuagem com significado. É um macaco andando de skate. O significado é um macaco andando de skate mesmo. Ótimo! Eu acho ótimo. As pessoas têm uma tal ideia de que a tatu tem que ter significado, que ela tem que ser super forte, super, nossa, é isso, significa tipo 15 quilômetros de significado, mas a tatu pode ser o que você quiser. E é isso que é legal nela, tipo, pode ser um macaco andando de skate, pode ser uma freira andando de skate, pode ser qualquer outra coisa, sabe? E aí o que é legal é você deixar a sua criatividade rolar, né? A gente não precisa estar preso por normas convencionais, assim, do que tipo, o que eu posso desenhar, o que eu não posso. Tendo a criatividade ali no meio, dá pra fazer qualquer coisa. Eu vi que você pode tomar analgésico anticoagulante antes de fazer a tatu pra não doer. Alguém aí sabe se realmente não dói se tomar? Tomar analgésico, anticoagulante, não sei dizer, mas tomar analgésico, tipo relaxante muscular, de fato funciona. O que a gente, enquanto profissional de tatu, não pode fazer é receitar isso pra você. Se por acaso você, cliente, deu um azar e você tem alergia a algum dos componentes desse remédio que eu te indiquei, isso dá problema pra mim. Então, teoricamente, o tatuador não pode chegar e falar, olha, toma esse remédio aqui e aí vai ser de boa. Mas assim, enquanto pessoa que já fez tatu, que sofre fazendo tatu, se você toma um relaxante muscular, costuma melhorar sim. Qual a pira das pessoas em chegar e perguntar quantas tatuagens você tem? Fica aí a questão, né? Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade e eu sinto, assim, pelo menos que o Brasil, como um país, a gente peca no acesso à informação. Tipo, as pessoas não têm acesso à informação em diversos níveis e a tatu é um desses lados que o grande público não recebe informação. Então, às vezes, a pessoa não tá fazendo por mal. Ela chega, ela toca em você, às vezes, né? Tipo, porque ela quer entender aquilo. E eu prefiro que uma pessoa converse comigo pra tentar entender o meu lado do que ela vire a cara pra mim só por causa da ignorância. Então, tipo, é chato? É chato, mas aí é uma ponte de conversa, né? Você pode chegar, conversar com ela, explicar seu lado, vai que ela gosta. Tenho 4 tatuagens e muito orgulho delas. Normalmente são homens que fazem esse tipo de tatu que tenho. Então, quando veem em mim, acham que sou lésbica. Tipo, você não pode ter um tipo de tatu diferente porque é para um sexo diferente. Então, é isso, né? Eu acho que existem alguns níveis de linguagem de tatu. Porque a tatu que chega para a maioria da população é um tipo específico, mais disseminado do que a galera que tá mais dentro, por exemplo, tatuador ou galera que tem mais proximidade com uma cena local de tatu, tem certos signos diferentes que usam do que a galera mais abrangente. Por exemplo, leão é coisa de homem, ou cruz é coisa de homem, ou cruz significa isso, cruz significa aquilo. Eu acho que é normal a gente tentar colocar as coisas em caixinhas, mas eu penso que em relação a tatu não tem isso. Não importa
homem, mulher, sua orientação sexual, tipo, isso não importa. O importante é que esse símbolo, ou esse signo, ou essa tatu, esse desenho, o que for essa frase, ele seja importante pra você e tenha ou não significado e que te traga uma autoestima, sabe? Isso que é importante. É muito mais legal do que ficar pensando nessa de não vou fazer essa tatu porque ela tá dentro de tal caixinha, ou eu vou fazer aquela porque tem outra caixinha. Eu acho bobagem isso aí. Eu sempre quis saber se pessoas que têm queloide podem fazer tatuagem ou é melhor evitar. Tenho muita vontade e muito medo. Então, o queloide, ele tá ligado à quantidade de melanina. Então, se você conversa com um dermatologista, ele vai te falar que pessoas que têm mais melanina na pele, logo pessoas mais escuras, elas têm uma propensão a desenvolver aquele queloide muito maior do que uma pessoa que nem eu, né, que é mais pálidazinha. Mas também tem a questão que o queloide pode ser meio que genético, assim. Eu tive um problema com queloide, inclusive, deu bastante problema pra mim, mas não foi na tatuagem, foi em relação a piercing. Então, se você tem queloide, o legal é sempre falar com o seu ou a sua dermatologista, conversar certinho, conversar com o tatuador, deixar ele já ciente dessa condição, e aí vocês conversam e vê de um tipo de procedimento, ou dividir em mais sessões, ou fazer uma tatu menor, que dê menos riscos para que ele se desenvolva. Se a tatuagem deu errado, que direito a pessoa que pagou pela tatuagem tem? Como faz? O Procon rege sobre esse serviço de consumo? Olha, eu já vi dar ruim, assim, eu já vi cliente querendo processar tatuador porque não ficou satisfeito com o resultado, mas normalmente, assim, o certo seria que quando você chega no estúdio de tatu, você recebe um documento para assinar, chama a ficha de anamnese. Dentro dessa ficha, você vai escrever todas as possíveis doenças que você tenha, para o tatuador ficar ciente daquilo, e também nessa ficha está escrito que você, cliente, concorda que aquele desenho que foi aprovado por você vai ser colocado num local que for aprovado por você. Então, você assinando aquela ficha, eu acho difícil, não sou advogada, não saberia dizer assim, mas eu acho difícil que dê causa ganha para você por causa disso. Agora, se existe um Procon sobre tatuagem, aí eu não sei dizer. Nunca ouvi um caso de uma pessoa indo no Procon, por exemplo, por causa disso. Faz um vídeo sobre racismo no meio da tatuagem. Muito tatuador não tatua em pele negra. Verdade. Esse é um grande assunto dentro da tatu, sabe? De que, tipo, existem tatuadores racistas, esse é um problema. Existe tatuador que não tatua pele negra porque dá desculpa de que não dá contraste, não vai ficar bom. E eu acho que é esse racismo estrutural que permeia toda a sociedade, sabe? Porque existem formas de você aplicar aquele desenho que funcione em cada cor de pele, sabe? E aí é triste, né? É triste a gente ver que, pleno século XXI, essa discussão ainda é muito urgente, muito necessária. Eu acho muito legal quando a gente usa a tatuagem para discutir temas mais abrangentes. Se a gente pega esse tema em comum, que é a tatu, que pode ser tão diverso, eu acho interessantíssimo se a gente usa ela como base para discutir coisas maiores dentro da nossa sociedade. A gente pode usar para discutir racismo, a gente pode usar para discutir homofobia, a gente pode usar para discutir um milhão de coisas. E é isso que eu gosto tanto na tatu, é essa possibilidade do diálogo com pessoas muito diferentes. Então, acho que o que eu gosto de responder essas perguntas é que ela tira um pouco da ignorância que existe sobre a tatu de forma geral, né? É importante informar as pessoas sobre aquilo que acontece, dar as informações desde como lidar com a tatu, até como ela pode ser essa ligação entre as pessoas, essa ponte entre as pessoas, pra gente construir uma coisa diferente do que a gente tem hoje. Então, é isso. Muito obrigada por me chamarem aqui de novo. Eu espero que as perguntas tenham sido divertidas e informativas. E é isso, gente. Valeu!